Vamos falar agora um pouco sobre o dimensionamento de reservatórios. Iniciaremos a nossa fala aqui sobre dimensionamento de reservatórios comentando acerca do dimensionamento de reservatórios intraanual. Então voltemos, pois, àquela nossa figura do balanço hídrico. Nós vamos ter então aqui precipitação, evaporação, vertimento, retirada e afluência, né? Então, o balanço hídrico do reservatório é expresso exatamente por isso. Vamos imaginar inicialmente uma situação em que nós temos uma situação em que a precipitação na localidade é aproximadamente igual à evaporação, ou seja, a evaporação líquida mensal ela é desprezível com relação aos demais processos que estão acontecendo no reservatório, notadamente a vazão afluente. Nesse caso, nós temos condições de regularizar. A vazão regularizada pode vir a ser exatamente a vazão média no reservatório. Então observem essa figura aqui, onde nós vamos ter mês a mês as vazões médias mensais desse reservatório, tá certo? E a gente tem aqui nessa curva vermelha aqui exatamente a vazão média desse reservatório. Então o que é que a gente pode supor? Que o volume que está acima dessa curva vermelha, a soma dos volumes que são acima da média é igual à soma dos volumes que estão abaixo da média. É exatamente isso que caracteriza a média, não é isso? Então nós vamos ter então que, se a gente considerar então o dimensionamento de um reservatório nessa situação, se nós desprezarmos o efeito da evaporação, nós teríamos condições de regularizar a própria média nesse reservatório. Então nesse caso, qual deveria ser o tamanho do reservatório? Então a gente pode observar que o tamanho do reservatório, nessa figura aqui, a gente pode identificar que o tamanho do reservatório seria exatamente a somatória dos déficits, né, mês a mês, entre se você tirasse a vazão média e menos o que você teve de afluência naquele mês, né? Então o volume médio menos o volume afluente nos meses em que a vazão média é menor a vazão afluente é menor do que a média, essa soma é exatamente o que a gente chamaria aqui de volume de dimensionamento para esse reservatório. E o período que se inicia, que vai do início em que as vazões afluentes são menores do que a média, até o período em que as vazões afluentes começam novamente a ser maiores do que a média, nós denominamos esse período aqui de exatamente período crítico. E é em torno desse período crítico que nós fazemos aqui a estimativa do volume estocado. Vamos discutir mais um pouco sobre isso, olhando um caso real. Então, vamos supor aqui uma situação em que nós temos aqui o hidrograma das vazões médias mensais do Rio Jaguaribe na seção de Iguatu. Então nós temos uma média de longo prazo de 34,7 metros cúbicos por segundo. Temos alguns meses do ano, como os meses de fevereiro, março, abril e maio, em que as vazões médias mensais são maiores do que a média anual, e os demais meses do ano, tá certo? Todos os outros meses do ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós temos vazões menores do que a média. Então o que é que nós poderíamos fazer? Estocar o volume escoado nos meses de fevereiro, março, abril e maio, e transportar esse volume a maior do que a média, transportar esse volume para os meses em que as vazões são menores do que a média. E é isso que caracteriza exatamente essa regularização intraanual. Então, como é que pode ser feita essa estimativa? Essa estimativa do tamanho do reservatório pode ser utilizado a partir do método de Rippel, né, que é clássico para a estimativa de tamanho de reservatório quando se deseja regularizar a média, ou seja, numa situação em que a evaporação ela é desprezível. No nosso caso aqui no Ceará, se nós quiséssemos estimar a regularização de reservatórios intraanuais aqui no Ceará, ou em regiões semiáridas ou áridas, onde a evaporação é maior do que a precipitação, esse método ele não é adequado.
a não ser em reservatórios de compensação diários, diário horário, em que o efeito de evaporação não é tão importante. Mas em regularização entre meses do ano ou transportar vazões entre anos, esse método não é adequado. Mas na situação anterior, onde a evaporação pode ser desprezível, a gente pode aplicar o método de Rippel. Em que consiste esse método de Rippel? A primeira coisa que a gente faz nesse método de Rippel é fazer um diagrama de massas, que consiste exatamente a gente calcular os volumes afluentes mês a mês e acumular esses volumes afluentes mês a mês. Então, esse gráfico que vocês estão vendo está caracterizando exatamente isso, né? A gente vai somando os volumes afluentes mês a mês ao reservatório e com isso a gente tem essa curva. Um exemplo concreto disso, tá certo? Olhando para aquele hidrograma do rio Jaguaribe em Iguatu, é expresso nessa tabela que vocês estão observando aqui. Então a gente tem aqui os meses do ano, nós temos aqui as vazões afluentes em metro cúbico em cada um desses meses do ano, aqui o volume afluente em cada um dos meses em hectômetro cúbico por mês, e aqui a gente acumula esses volumes mês a mês. Então, por exemplo, no mês 1, nós temos uma afluência de 27,9 hectômetros cúbicos, né? Então a gente teria aqui um volume acumulado no primeiro mês de 27,9. No segundo mês teve uma afluência de 126,5, então a gente teria um volume acumulado entre os 2 meses de 126,5 mais 27,9, dando um total de 154,5 e assim sucessivamente. Essa relação entre os meses e os volumes acumulados é expresso aqui por essa curva azul. Tá certo? Essa curva azul é exatamente o total, a soma das afluências até um determinado mês do ano. Tá certo? Então, com isso, a gente tem condições de começar a estimar quanto seria a retirada. Por exemplo, supondo aqui, por hipótese, que nós quiséssemos retirar um valor menor do que a média, tá certo? Que a gente sabe aqui que a média de longo prazo é da ordem de grandeza de 90 hectômetros cúbicos por mês, mas suponha que a gente queira tirar só 40 hectômetros cúbicos por mês, que nós teríamos aqui a soma das retiradas é essa curva vermelha. Então a gente observa que o volume total retirado ao final do ano é bem menor do que a disponibilidade hídrica que se estaria associada ao volume total afluente naquele ano. Então a gente teria condições de retirar uma quantidade de água maior. Então se você tirasse, por exemplo, 80, continuaria ainda 80 hectômetros cúbicos por mês, ainda assim a soma no final do ano ainda seria menor do que a demanda. Então a gente teria aqui oferta e demanda no final do período, retirada total e afluência iguais, se a gente tirasse exatamente o valor da média. Então qual seria o tamanho do reservatório nessa situação? A gente vai agora ver como é que a gente estima esse tamanho do reservatório, tá certo? Pelo método de Rippel. Como é que a gente faz? A gente tem nessa curva aqui, a gente observa os volumes totais acumulados mês a mês. Na curva aqui azul é exatamente aquela retirada média no período, onde começa aqui no zero e depois o total acumulado da retirada é igual ao total afluente, né? A gente vai ter aqui uma distância máxima entre o acumulado e a retirada, né? E nós vamos ter aqui uma distância aqui no pico, quando o estoque de água afluente é bem maior do que a retirada, e nesse outro período aqui a gente vai ter exatamente qual é a distância máxima das vazões mínimas aqui do lago da média. Então a soma desse sigma, desse ΔI com esse ΔII seria exatamente o volume do reservatório. Então, de forma simples, o que é que a gente pode fazer? Essa tabela aqui está expressando um pouco o que aquele gráfico fez. A gente tem então aqui o volume afluente acumulado, a gente tem a retirada, e a gente tem aqui uma outra coluna que são a acumulação das retiradas. Então, mês a mês aqui a gente pode fazer a diferença entre a acumulação afluente acumulada menos o acumulado da retirada. Então a gente tem essa soma, tem essa diferença, e com essa diferença aqui a gente vai ver somar o maior valor
diminuir do menor valor obtido por essa diminuição entre o acumulado afluente menos o acumulado retirado. E esse menos esse valor é exatamente igual, né? Ou seja, o valor máximo menos o mínimo é exatamente o tamanho do volume do reservatório, e é assim que se dimensionam os reservatórios pelo método de Rippel. É bom lembrar que esse método de Rippel ele vai ser válido para situações em que nós temos condições de regularizar as vazões médias. Para que isso aconteça, nós não podemos ter perdas por evaporação. Então a gente tem que sempre lembrar qual é a hipótese constitutiva do dimensionamento a partir do método de Rippel.